internauta, caro telespectador, estamos no ar novamente com o programa Gente da Gente. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Já é praxe, eu não começo meu programa sem agradecer a todos que ficam atrás das câmeras. Gerson, Baia, Fragoso, Renê e vocês também, que às vezes, devido à minha idade, eu esqueço o nome. Voltando, que aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente, hoje eu trouxe, em especial, uma pessoa que vai se auto-apresentar assim. Quero ver a cultura acontecer. Quero ver a cultura acontecer. Tem fandango, tem reizado, pastoril e tem forró. O guerreiro trajado dançando lá no farol. As caieiras das baianas. Esse é o meu querido amigo João Lemos. Um apaixonado pela cultura, um apaixonado pelo folclore. É isso João, mesmo. é um prazer ter você aqui. Cláudia, muito obrigado. Um abraço a todos aí, todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui no Gente da Gente, esse grande porta-voz da cultura de Alagoas. É uma alegria estar aqui, poder falar de cultura, poder viver essa cultura é muito bom. Como que você enveredou por esse caminho de folclore, da cultura? Eu acho isso tão interessante. Todos têm um direcionamento que a gente nem sabe como. Aí entra ali, não é, João Lemos? É verdade, Cláudia. Eu cresci, na verdade, eu nasci e cresci entre o centro da cidade e a Ponta Grossa, a zona sul da capital, que é um dos maiores celeiros de cultura popular, não é? Então, eu nasci entre as brincadeiras de carnaval, de São João. Lá em casa, minha mãe e meu pai sempre proporcionou muito a promoção cultural. Então, na rua que eu morava tinha bloco de carnaval, na rua que eu morava tinha apresentação de coco, tinha festa de Natal. Inclusive, teve uns anos que nós tínhamos em casa um boi de carnaval, certo? Que meus pais mandaram fazer, a gente brincava com esse boi ali pela Ponta Grossa fora. Então, eu nasci dentro dessa efervescência cultural. De um lado tinha o Procurando Tu, que era uma troça carnavalesca, do outro o Maestro Manezinho com Sai da Frente, na 21 de abril, a Praça Moleque Namorador mais em cima. Então a gente tinha sempre um incentivo a mais para poder estar nesse meio dessa cultura popular. Fora os bois de carnaval que na Ponta Grossa toda a vida sempre teve, não é verdade? Então... João Lemos, mas você não pegou os folguedos natalinos da Praça da Faculdade, não? Não peguei, porque não. Porque você é muito jovem. Quem pegou fui eu e várias outras pessoas que estão nos assistindo. Mas você sabe como que eram maravilhosos. Sim. Meus pais alcançaram, meus avós alcançaram, muitos amigos meus alcançaram, não é? Os grandes natais na Praça da Faculdade, na Praça do Pirulito. Muita gente se lembra das barcas, das cheganças, dos palcos para os guerreiros brincarem, para os pastoris se apresentarem. Ali o mestre Pedro Teixeira, o professor Pedro, outros, né, que passaram por ali, José Maria Tenório Rocha, logo depois de suas pesquisas. Então, assim, a Ponta Grossa sempre foi um berço da cultura na cidade. Não tem como correr disso, fugir disso, não tem. A Zona Sul e a região de Bebedouro, elas sempre foram fundamentais para a cultura popular. A gente deve muito a esses mestres, muitos no anonimato, muitos que a gente nem escutou, nem ouve falar, muitos que a história nem registrou, mas que deixaram para a gente um legado fantástico, que ninguém tira. É nosso, é gente da gente, muito bom, gente presente no imaginário afetivo de um povo. E esse povo é o nosso povo maceiense. Nós aqui temos muitos folguedos. As pessoas assim que chegam, eu costumo dizer que pensam que Maceió é só a praia. Realmente a praia é um lugar maravilhoso, é um lugar super, hiper policiado, mas o nosso berço mesmo está no Bebedouro. Se você, como folclorista, me corrija. Está no Bebedouro e a parte folclórica está na Ponta Grossa. Isso, porque a gente tem que imaginar, Cláudia, que a região, a gente tem que imaginar que a cultura popular sempre esteve junto com a grande massa, sempre com o povo mais simples, muitos pescadores. É uma coisa que eu não gosto, mas
usa muito, com o povão, né? Com o povão. É. Mas sempre... Porque nós somos povão. Sim, não tem para onde correr. E é bom ser do povo, é bom ser povo com Isso. o povo. É bom ser gente com a nossa gente, como é aqui o grande cabo do programa. Mas veja bem, Bebedouro com o Major Bonifácio. O Major Bonifácio da Silveira foi um grande fomentador cultural do início do século XX. Então, Bebedouro chegou a ter aproximadamente 14, 15 grupos de guerreiro. Puxa! Então vocês imaginem, porque dentro de Maceió o guerreiro se consolidou em Bebedouro, com a importância fundamental do Major Bonifácio. Isso não tem registrado, mas a gente sabe da importância que ele teve para a formação de baianas, maracatus. Inclusive, o nosso querido Paulo Poeta faz um registro. Ele fez um registro outro dia comentando isso, que o maracatu Estrela de Ouro, que é um dos grandes maracatus de Pernambuco, está registrado no cartório de Bebedouro. Então, para você ter a noção da importância e da força cultural que este major tinha, o Bonifácio tinha, dentro da cultura. E o reduto, né? O reduto de Bebedouro, aquele jeito bucólico de interior, isso também propiciou muito para que Bebedouro fosse um polo cultural. E em contrapartida, e também aliado a Ponta Grossa, né? Se a gente for olhar para Levar e para a região lagunar, a gente vai ver que ali se formou muitas comunidades que vieram de outras cidades, de outras regiões do interior, e ali se fixaram residência, e essas famílias também trouxeram a sua identificação com o lugar, do lugar. Então, em Ponta Grossa teve escola de samba, em Ponta Grossa teve Chegança, Minas Gerais, que muita gente alcançou, o saudoso moleque namorador. Isso. Então, enfim, o Rasgonguila com o Cavaleiros do Monte e outros blocos que se formaram ali. Não é? Então, a gente tem assim, entre Bebedouro e Ponta Grossa, até então, se a gente for olhar os anos 50, Bebedouro e Ponta Grossa são os dois bairros mais populosos da capital. Então, era normal que também houvesse essa, como é que eu poderia dizer, essa efervescência cultural. E isso é muito lindo. A gente tem que ter orgulho de Maceió, tem que ter orgulho desses bairros que, mesmo com toda a dificuldade, sabem manter com muita beleza a cultura do lugar. Isso é fantástico. João, você está falando e eu estou assim me reportando, porque eu acho que a nossa cultura, principalmente cultura popular, está num bom momento, entre aspas, porque bom momento seria estar num boom, não é? Está num bom momento com a nossa secretária de Cultura, com a querida Rosiane. Eu acho que é muito importante ter assim uma gestora que olhe. Nem sempre se dá o que se quer, se dá o que se pode. Né? Uhum. Mas eu acho que, depois desse congresso folclórico que houve, eu fiquei assim, boquiaberta, com as maravilhas que nós temos. Sim, é verdade. A nossa secretária de Cultura, como o próprio presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, isso, nosso querido Vinícius e Melina têm feito um trabalho fantástico, porque... É como você colocou, muitas vezes se quer fazer, mas não tem os recursos. E eles estão indo para fora buscar esse recurso. Né? Eles estão procurando. Inclusive, hoje, nesse exato momento, né, a gente está aí correndo atrás no dia a dia, porque foi inaugurado o edital de figurinos e 20 folguedos foram agraciados para troca todo esse figurino. Então, vão trocar do sapato à coroa. Então, tudo voltado em promoção da cultura, da Secretaria de Cultura, da Fundação Municipal de Ação Cultural. Então, os dois que vão pagar esse vestuário. Esse vestuário. Do sapato... A coroa da rainha, do guerreiro, todos eles vão ser contemplados. 20 grupos foram contemplados com essa maravilha. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou lhe deixar de calça curta. E essa roupa antiga, vai para onde? Olha, essa roupa antiga é importante. Cada pergunta... Mas é importante a indagação. Por quê? Essas roupas antigas, muitas delas estão muito conservadas. Sim. Então, ela também vai ser reaproveitada. Né? Os alunos do ETA, da Escola de Artes ali, da Universidade Federal, em parceria com a FEMAC, eles vão fazer também um trabalho de recuperação dessas peças, porque tem muitas roupas que tem como ser aproveitadas. Então, eles vão trocar fita, reforçar a costura, procurar o que está faltando para poder completar nisso aí. Então, a gente tem aí um apoio muito grande. Então, a FEMAC, a própria Secult, está de parabéns. Terminou agora o edital de figurinos, que vai começar a prática, vamos dizer assim, da parte burocrática, né, de seleção, de capacitação, enfim.
Tá chegando o Natal dos Folguedos, é outro edital importantíssimo. Peraí, João, para eu entender. Esses 20 figurinos são 20 personagens? Não, Ou 20 grupos. 20 grupos, cada um com 10, 12... Tem grupos, nós temos... É isso que eu queria que você soubesse, meu telespectador. São 20 grupos, certo? Aí tá misturado guerreiro, chegança, pastoril, coco de roda, bumba meu boi. Tá uma galera que foi selecionada. E essa galera representa o quê? Cada grupo tem cerca de 20 a 30 brincantes. Né? Nós temos hoje guerreiros em Maceió, com a graça da natureza e do destino, guerreiros com 30 pessoas. Eu vou pedir para o nosso, enquanto a gente fala, e o nossa mesa, nossa direção, coloque uma foto do guerreiro que nós temos aí. O guerreiro São Pedro Alagoano é o que vai aparecer na imagem. É atualmente o guerreiro mais organizado de Maceió. Nós temos 6 guerreiros dentro de Maceió em funcionamento. E ali está você também, né? Isso. Eu não queria o pastoril agora, não. Só queria o guerreiro. Daqui a pouco a gente vai para o pastoril. Pode tirar o guerreiro, o pastoril, por favor. O guerreiro... O guerreiro, ele é nosso, né? Tem que deixar isso muito claro. Agora, patrimônio cultural e material de Alagoas. E o guerreiro em Maceió, nós temos 6 grupos. Desses 6 grupos, o São Pedro Alagoano, que é da mestra Marlene, lá na Xanda Jaqueira, é o guerreiro mais organizado. Se chamar agora, bora ali brincar guerreiro, a galera junta e vai brincar guerreiro. A gente tem lá uma foto dessa mestra. Não Temos tem? aí. Vamos mostrar a mestra, porque é importantíssimo. É uma senhora que está aí. Eu vou pedir se a gente acerta colocar. Mestra, é essa? Essa mesmo. Ai, que maravilha. Obrigada, Gerson. Nossa mestra Marlene ali, com muito carinho. É um guerreiro muito belo, é um guerreiro muito rico. Marlene tem, assim, um amor de fazer... Ela própria que produz o figurino. Então, ela tem um amor muito grande, o cuidado. Você vê que o guerreiro ele é muito ornado. A peça de guerreiro, ela é uma peça rica. Pode tirar, Gerson. Obrigada. A peça de guerreiro é uma peça muito rica. Então, você hoje em dia, nos moldes que nós temos, das dificuldades que todo mundo tem, que mexe com cultura popular, tem um guerreiro como o da Marlene, na qualidade de Marlene, é um guerreiro que era para viajar o mundo todo para representar Alagoas e o Brasil. Porque é um poder estético muito grande. Uma roupa dessa que a Marlene está usando, em média fica quanto? Da coroa ao sapato. Porque é tudo adornado. Tudo tem brilho. Bota aí a Marlene pra gente ver. Eu até brinco, Cláudia, tudo tem brilho. Da Marlene, Gerson. Tem brilho e esplendor. Olha aí. Tudo tem brilho e esplendor. Veja. Lindo. Você vê aí que tem o trabalho da coroa. Não, mostra pra lá. O trabalho da coroa. A coroa, hoje em dia, custa R$300 para confeccionar uma coroa dessa. E com o avestimento fica 500, 550, uma roupa de guerreiro, uma roupa de rainha, no caso, né? Certo. Fora os outros personagens, né? O guerreiro tem uma série de personagens. E o guerreiro da Marlene, ela estava me dizendo outro dia que já está confeccionando o boi, né? Porque a própria peça do Alto do Guerreiro tem a figura do boi. Então, nós em Maceió nós não tínhamos mais guerreiros com a parte do boi, né? A parte da brincadeira do boi. E o de Marlene vai voltar a ter. Eu nunca pensei que o guerreiro tivesse boi. O guerreiro tem boi, jaraguá. O guerreiro tem peça do Índio Peri, que é muito famosa. Os embaixadores, os vassalos, a lira, a estrela de ouro, a estrela brasileira, tem uma série de personagens. E cada personagem desse tem a sua peça. Eu vou dar um intervalo agora, porque nós vamos falar com mais calma sobre essas peças do guerreiro. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro
mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Vamos ouvir outra peça? Bora. Uma bem conhecida. Guerreiro, cheguei agora. Nossa Senhora é nossa defesa. Guerreiro, cheguei agora. Nossa Senhora é nossa defesa. Oi? Eita, coisa linda. Bater, vocês na mesa não gostam que bate não, mas a gente tem que dar a batida, É verdade. a batida dos pés. Eu acho o Guerreiro fantástico, né? O Guerreiro foram pessoas que vieram de fora. Conta um pouquinho da história do Guerreiro. Então, Cláudia, o Guerreiro de Alagoas, ele é uma fusão das caboclinhas e dos reisados, dos famosos reisados, né? Aqui para a nossa região, nós conhecemos o reisado, em Viçosa, aquela região ali tem muito reisado, né? Derivou-se do reisado o Guerreiro. E o reisado é o que nós temos no sul, a folia de reis. Minas, São Paulo, aquela região ali, brinca muito folia de reis, né? E dessa folia de reis, nessa nossa região, é o famoso reisado. E o reisado é uma dança portuguesa. A folia de reis é uma dança portuguesa. Uma louvação sempre ao divino. E ele chega em Alagoas, evidentemente, e ele toma as características do lugar. E eu acho muito bonito isso da cultura popular, porque ele se adequa, ele encorpa. Você é apaixonado, né? Você é apaixonado pelos folguedos, não é? Que é lindo, é um imaginário fantástico. Um imaginário fantástico. Ainda mais que você recebeu que o Guerreiro é o patrimônio imaterial de Alagoas. De Alagoas, Eu achei lindo aquela entrega, viu? É fantástico, porque quando o governo reconhece oficialmente um folguedo como nosso, que o Guerreiro é nosso, o Guerreiro está presente em outros estados do país, mas saiu daqui. Isso é muito bonito, que quando a gente escuta eu já viajei por ali na região do sertão do Ceará, do Cariri cearense, Juazeiro, Crato, tem muito guerreiro. A gente encontra guerreiro de pessoas que saíram daqui e chegam lá e dizem com orgulho, o meu guerreiro é das Alagoas. Então, assim, é algo que é nosso de direito. Então, a condecoração que o governo do estado dá por meio da Secult, de dizer e oficializar, olha, o Guerreiro é patrimônio imaterial cultural de Alagoas. Isso é um título que não só ajuda a manter, anima quem toma conta desses grupos, é um novo ardor cultural, é um novo ânimo, é uma nova inspiração. Então, eu tenho esperança que a gente vai ter aí pelas próximas gerações, pelo menos nas 3, eu digo direto aos mestres, olha, as 3 gerações estão garantidas que o Guerreiro, ele vai chegar lá. Então, possa vir toda a modernidade, toda a tecnologia, mas a nossa cultura vai estar presente. João Lemos, quais são as peças do Guerreiro? Porque nós terminamos o bloco anterior falando sobre essas peças, né? Você falou a lira, o boi. Olha, tem o Índio Peri com seus vassalos, que é uma peça, né? Do Guerreiro, é? Dentro do Guerreiro, o Índio Peri com seus vassalos. Geralmente o Guerreiro vem com 2 embaixadores. O Guerreiro tem a rainha, a lira, a sereia. O Guerreiro tem a peça do boi. O Guerreiro tem o jaraguá. O Guerreiro tem também... Não tem aquele que anima, que brinca? Tem? O Mateus. O O Palhaça. Engraçado que não é o Palhaça, eles chamam de o Palhaça. O Palhaço e o Mateu, que são 2 personagens figurativos que animam... são diferentes? São diferentes. O Mateus é uma coisa, o Palhaço... O Palhaço é outra. Porém, existe um diálogo entre os 2, porque eles fazem muita brincadeira, muita piada, mas cada um tem o seu momento distinto dentro da peça do Guerreiro. Uma coisa que a gente observa, você deve estar se perguntando em casa, mas por que tantas figuras? E se a gente for observar, antigamente... né, o Guerreiro, como eu disse, com essa derivação do reisado, essa continuação do reisado, o Guerreiro, ele era quem animava as noites na Casa Grande. Exatamente. Né? As noites nos engenhos. Porque quem era que brincava Guerreiro, Cláudia? Eram os cortadores de cana, eram os escravos, para os próprios remanescentes de escravos ali. Colonizadores, justamente. que a gente chamava os moradores antigamente. Sim, hoje isso são mesmo. os colonos, né, João? Isso é verdade. Mas no meu tempo era chamado morador. O É morador verdade. do sítio tal, da fazenda tal. Isso é. Não é. Pois é, então esse pessoal, evidentemente a semana toda trabalhando, chegava à noite,
o dia de trabalho à noite eles iam fazer o que? Eles se juntar para fazer roda de pagode, o nosso repente, o nosso coco maravilhoso, que Zeza tá aí, o nosso saudoso mestre Verdilinho, que poderia dizer isso perfeitamente. Então essa galera começou a se juntar. E disso daí começou dessas brincadeiras, dessas misturas, saiu o guerreiro. Né? Evidentemente, com toda eu poderia dizer assim, toda a ornamentação do reizado, com as peças do reizado. E essa brincadeira foi recebendo incrementos. Então, já que era... Todos queriam participar. Evidentemente. Aí iam colocando peças, digamos assim, não é? O mestre ia começando a criar novos personagens, porque já que era o divertimento da família senhorial, da família da Casa Grande, então essas brincadeiras duravam a noite toda. Né? Tem que imaginar que essas brincadeiras... Então, se deixar o guerreiro se apresentar como ele quer, vai embora 3 horas de apresentação com muita tranquilidade, porque são muitas peças, são muito entremeios. Onde é que entra o boi no guerreiro? Olha, o boi tem a famosa morte e ressurreição do boi, como a gente encontra nas outras regiões, e o boi nosso também tem, né? O próprio guerreiro tem essa peça, né? Da morte do boi e também da ressurreição desse boi. Então a gente vai encontrar isso, que são resquícios, evidentemente, de outras regiões que são incrementados na brincadeira. Boi mesmo, né? O boi é esse boi né? Não, o boi, evidentemente... Porque às vezes tem algum símbolo. Sim. Né? Que chamado boi. Aí Mas é o boi acho mesmo. tão estranho o boi ter no reizado, porque é uma coisa vindo da Europa, né? Mas não poderia ser diferente, já que o reizado, o próprio guerreiro, são brincadeiras. O guerreiro, não diretamente, mas o reizado é uma brincadeira luso-brasileira. O guerreiro, ele tem toda a influência. E o bonito do guerreiro é que você vai encontrar, eu até brinco, o chapéu do guerreiro tem 3 ancestrais. Eu sempre brinco e digo isso. Por quê? Porque a gente vai encontrar ali a herança luso-brasileira, a herança africana e a herança ameríndia. A luso-brasileira é a riqueza. Evidentemente. A A própria de apresentação, de organização, do reizado, né? Se você for pegar a folia de reis do sul e pegar o reizado nosso, você vai perceber a aproximação. Evidentemente são danças distintas, mas nós temos as semelhanças. É distinta para quem entende. Sim, porque evidentemente. Quem não entende parece a mesma coisa. Sim, não é? sim. O guerreiro tem uma coisa muito interessante, que a gente vê muito espelho. E de onde é que saiu tanto espelho? Dos índios. Perdão, me permita... A dizer que não. Me permita dizer... dos africanos. O africano que tinha... O negro é que tinha a questão dos maus espíritos, então eles usavam muito espelho nas suas danças, nas suas crenças, na sua crença original. Então, esse espelho foi aguerrido pelo guerreiro e que você encontra aí nas catedrais, né, nos chapéus, né, nas coroas de rainhas. Ali era para afugentar os maus espíritos, as energias mais negativas, para não atrapalhar a brincadeira naquela noite. Até hoje, o Feng Shui, que é um estudo das energias dentro da decoração, diz para você colocar um espelho diante da porta da rua, porque aí reflete, os maus espíritos não entram, as energias negativas. Pronto. Imagina aquele povo antigo. Cheio de coisa, de superstição. Sim, da crendice popular. Da crendice. Né? Então, eles tinham esse cuidado, né? Então, assim, a brincadeira sempre foi, como é que eu posso dizer, protegida. Um guerreiro nunca se apresenta sem que tenha permissão divina. Isso eu acho fantástico. Como é que pede a permissão? Existe a dança, a chamada do divino. Mestre Benon, saudoso mestre Benon, sempre tem esse cuidado. Você sabe cantar? Não sei não, a embaixada do divino não. Mas a embaixada do divino é muito linda, quando eles fazem Boa Noite, Casa Santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Vim aqui pedir permissão para poder fazer minha brincadeira nessa terra brasileira onde o Senhor é rei. Permissão concedida, nós vamos brincar até o dia amanhecer com a luz do luar. Que lindo, olha, né? Isso eles fazem toda aquela louvação à divindade. E existe também, dizem os antigos mestres, existia muito misticismo, muita pluralidade de fé. Então, assim, eles pediam a Deus, pediam a Oxalá, pediam, enfim, aos seus santos do candomblé. Então, existia também toda essa multiplicidade de, vamos dizer assim, de manifestação religiosa, da crendice popular, né? Então, assim, da mesma forma que eles abrem o guerreiro pedindo permissão, eles terminam o guerreiro pedindo permissão para terminar. Como?
Se vira. Pois não. Deus o salve, Casa Santa, onde nós assim brincamos. Pedimos permissão para partir, porque até aqui nós chegamos. E se assim for permitido, nós iremos continuar a brincar e cantar esse bendito, oferecendo a Deus nosso amor sem par. Que coisa linda. Então os mestres cantavam isso. Isso é muito sério. Não, eu digo direto, é um poder poético muito forte. E além do poder poético, emana muita energia positiva. Muito. Muita energia positiva. Então, assim, você nunca vai ver, eu ouso dizer, um guerreiro triste, nunca vai ver um guerreiro desorganizado, você nunca vai ver um guerreiro desprotegido, nunca. Você nunca vai ver. Você sempre vai ver o guerreiro muito preparado para a sua brincadeira. As pessoas que dançam, chama dança, né? Guerreiro. Os brincantes. Os brincantes, a maioria deles são do candomblé? Não. Engraçado, a maioria são católicos. Existem evangélicos brincando guerreiro. Nossa! É interessantíssimo isso, você encontra brincando. O pastor deixa. Mas é aquela história, quando existe a conscientização, quando existe a conscientização da fé, tudo é permitido, no bom sentido. Quando você tem o entendimento da sua fé, veja bem, quando você tem o entendimento da sua fé, a brincadeira cultural, ela não é um risco à fé. Ela é um complemento à fé. Porque, eu digo direto, o guerreiro é uma brincadeira religiosa. Isso. O guerreiro constantemente está falando o nome de Deus, está chamando o divino. A chegança constantemente está louvando Nossa Senhora. O fandango constantemente está pedindo a permissão da divindade, do divino, para proteger a sua nau catarinense até o Brasil. Então você vê o pastoril, a grande louvação ao menino Jesus. Então você nunca vai encontrar no guerreiro, como eu poderia dizer assim, uma louvação ao que não é bom. Ao contrário, sempre nas brincadeiras... Você trouxe vídeo do pastoril? Eu trouxe vídeo do guerreiro. Na hora daquela apresentação do pastoril, não trouxe. Tá certo, não tem né? problema. Então, o porque pastoril... nós não combinamos nada. A minha entrevista é muito espontânea, um bate-papo, assim, e a gente não combina nada, não foi? Mas muito bem, as meninas do pastoril cantam: meu menino Deus, aqui estamos nós. Sempre nós buscamos sua proteção. Nós, os pastores e as mocinhas e as lavadeiras, quando nós oferecemos. Nós, os pastores e as pastorinhas e as moreninhas que nós oferecemos. Boa noite a todos. Chegamos agora com nosso pastoril todo cheio de glória, cantando e dançando com muita alegria para adorar o Filho de Maria. Você tá vendo? Eita. Né? Mestra ou contramestra? Eu sou do... Da Diana. Ele não quer se comprometer. Não. Porque a Diana tem as duas cores. As duas cores. Mestra e contramestra. A Diana defende os dois partidos, né? E a mestra defende o cordão encarnado, a contramestra, o cordão azul, né? Então, assim, engraçado, a própria rivalidade do pastoril sempre termina na louvação ao menino Deus. Isso é fantástico. Vamos terminar nosso bloco, você cantando a louvação ao menino Deus, para encerrar? Vamos. Vamos lá. Se a mestra é linda, contra a mestra é mais, a nossa Diana que tem de cá atrás. E a mestra é linda, contra a mestra é mais, a nossa Diana que não fica atrás. Adeus, é tarde, nós vamos... O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MVBio! Você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas.
Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Caro telespectador, caro internauta, terminamos o bloco anterior cantando e a direção aí resolveu que já tinha terminado, já ia entrar outro bloco, assim fez. João Lemos, você acabou de receber uma ligação e você vai fazer uma homenagem a quem agora? Dessa mestra? A mestra Lucimar Alves, da Chegança Silva Jardim de Coqueiro Seco, que ligou, evidentemente, para querer saber uma coisa sobre a comenda. Mas vamos fazer uma homenagem à mestra, porque a mestra merece. Vou cantar uma peça da Chegança. A esquadra do Silva Jardim, às 6 horas juramos bandeira. A esquadra do Silva Jardim, às 6 horas juramos bandeira. Temos valor em defender a pátria, para provar que nós somos brasileiros. Temos valor em defender a pátria, para mostrar que nós somos brasileiros. Oi? João Lemos, qual a diferença entre Chegança e Marujada? Veja bem, Ele sabe tudo, por isso que eu pergunto. Um pouquinho. A Marujada, porque a Marujada no sul, ela tem um ritmo, mas que também trabalha a questão das viagens marítimas portuguesas, né? Então, se a gente pegar a história da Chegança, a Chegança é uma grande viagem que sai de Portugal, de Lisboa para o Brasil. E durante esse percurso, existem os perigos do mar, as tempestades, os pedidos à Nossa Senhora para que nada aconteça. Então, se você pegar a apresentação da Chegança, ela vai contar a hora que elas convocados os marinheiros, o almirante, o mestre, o capitão de mar e guerra, eles fazem toda a convocação, sobem nessa nau e vêm contando em cada música uma parte dessa viagem. Que quando chega aqui, é muito lindo quando eles chegam vamos dizer assim, Alagoas. Eles, quando vão descer da barca, também eles têm toda um ritual, um pedido, uma permissão para pisar nessas terras. É bem fantástico. E a própria Marujada também tem esse contexto. Porém, as Marujadas, elas puxam muito para a questão mais afetiva a algum santo. Então, as Marujadas louvam muito São Benedito, louvam muito Nossa Senhora do Rosário. E aí é onde é que se distinguem. Apesar de serem brincadeiras que têm a sua influência, certo? Mas tem a influência portuguesa, mas tem sua distinção. Né? A Marujada sempre louvando São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Você falou uma coisa, João Lemos, que eu lembrei de outra. Uma coisa que eu tenho assim, maior, não é raiva, eu tenho assim, eu fico triste. É quando uma pessoa diz que nós somos do norte. Eita! Louvo o norte, Parintins, não é por aí. Mas uma pessoa, quando fala nos nossos folguedos, escreve que são folguedos do norte. Do norte. Pelo amor de Deus. É verdade. É não saber, no mínimo, de geografia. Não, o básico. O que é norte, o que é nordeste, o que é sul, o que é sudoeste. É verdade. Porque quando você fala sul, é sul do país. Quando você fala nordeste, é nordeste do país. O norte é o centro do país. Então, pelo amor de Deus, não diga que nortista, que nós somos nortistas. Nós não somos nortistas. Nós somos nordestinos, cabra da peste, com sangue nos olhos e que defende as coisas do nosso lugar. É verdade. Né? Agora, você já fez a diferença entre Chegança e Marujada. Agora, vamos falar um pouquinho, porque você está numa luta danada. É verdade. Né? Eu vou mostrar isso aqui, assim, porque vai ter um prêmio. Não precisa focar melhor, não, tá bom assim. Que nós vamos ter o prêmio, a comenda Ranilson França.
É verdade, é. De Cultura Popular 2019. Agora, eu gosto muito de saber das coisas. Como que surgiu essa comenda? Então, para chegar na comenda, eu preciso falar só rapidamente da Assopal. A Assopal, que é a Associação dos Fogueiros Populares de Alagoas, a Assopal, ela tem um trabalho há 33 anos, certo? De manutenção, salvaguarda, promoção desses grupos, difusão desses grupos e, eu poderia dizer assim, representante legal desses grupos. Porque, em 84... Ranilson França, que é esse grande, eu digo que é o mestre dos mestres da cultura de Alagoas, ele viu a necessidade desses grupos estarem organizados. Isso. Então ele se juntou ao mestre Joaquim Juvencio, que este ano completa 100 anos da Chegança Cruzador São Paulo de Rio Largo. Se juntou mais mestre Juvencio e mais outros mestres, não, a gente tem que formar uma associação que fale pela gente, que represente a gente e que lute pela gente. Daí surgiu a Assopal e 32 anos depois surge a comenda professor Ranilson França de Cultura Popular para homenagear esses mestres, para homenagear esses homens e mulheres que muitas vezes no anonimato mesmo fazem por amor, é amor à brincadeira. Então, esses homens e mulheres são homenageados. Estamos na segunda edição e sempre é a maior honraria da associação e, ao mesmo tempo, a maior homenagem à cultura popular de Alagoas. Por quê? Porque nunca houve e atualmente não tem outra comenda que condecore mestres e que dê o título de comendador da cultura popular. Que coisa linda. Um dia eu vou receber, vou fazer por onde, né? Eu ainda não fiz por onde. Mas um dia eu vou fazer por onde e vou receber essa comenda com o maior orgulho. Eu ainda não fiz por onde. Merecidíssima. Porque Ranilson França foi esse homem simples que soube ser simples no meio dos mestres. O Ranilson, eu digo direto, Ranilson tem 14 anos que o Ranilson faleceu e parece que Ranilson está no meio da gente. Ranilson vive em cada brincadeira que é dançada, Ranilson vive em cada olhar que se encanta pela beleza da cultura popular. Ranilson França vive na alvidez do mestre da brincadeira. Ranilson está presente, encarnado espiritualmente na nossa cultura. Então, essa comenda, quando a gente chega para os mestres, olha, o senhor vai receber a comenda, eles choram, eles se emocionam, porque só sabe quem foi Ranilson, quem conheceu Ranilson, de fato. Esses são os mestres. Os mestres. Porque os mestres é que são antigos que conheceram o Ranilson. Viveram, de fato, com o Ranilson. Você conheceu o Ranilson ou não? Muito pouco. Muito pouco, porque você é muito novo para saber tanta coisa. Do passado, de folclore, de folguedo. Muito novo, vovô. Eu só tenho 25 anos, recém-formado. Né, em comunicação social. Então, Ranilson, ele tem... E eu até brinco, Ranilson é que me move também. Ranilson me move, Cláudia, porque... esse amor incansável pela cultura popular, ele permaneceu depois da morte de Ranilson. Ranilson não está mais entre nós fisicamente, mas o seu legado, a sua garra continua viva, presente. A sua garra continua muito viva, presente no meio de nós. Então, a comenda vai homenagear 10 mestres da cultura popular. Ela abre as portas para homenagear personalidades da sociedade civil. Então, comunicadores, radialistas, veículos de comunicação. Esse prêmio é dado todo ano? Anualmente, Anualmente. E justamente, homenageia os veículos, homenageia associações culturais, homenageia os pesquisadores, artistas populares dos mais variados segmentos. Então, realmente, é a grande homenagem, a quem faz pela cultura de Alagoas, pela cultura popular. Porque quando eu fiquei babando com o prêmio, imagina os mestres. Eu não acho que eu sou merecedora, realmente. Eu faço pouco pela cultura, vamos dizer assim, folclórica. Né? Agora, os mestres são mais do que bem dada, são mais bem, vamos dizer assim, direcionada essa comenda para eles. Sim, porque... Você pode citar alguns que vão... Posso, sim, me permite. Inclusive, eu trouxe o seu convite, olha, eu trouxe o convite de Cláudia, está aqui comigo. Eu vou passar para ela o convite, porque Cláudia não pode ficar fora dessa cerimônia. Será uma grande noite de celebração à cultura do nosso estado. Vai estar no nosso Facebook, vai estar na nossa página. Oh, coisa linda. Certo?
E nós estaremos lá no dia 5 de novembro Isso. de 2019, vamos fazer assim, né? Isso, é. 2019, a que horas? 19 horas, porque fica assim, aí eu tenho que fazer assim para ler, às 19 horas, no Complexo Cultural do Teatro Deodoro. Isso, Complexo Cultural é o de vidro? Isso, é o de vidro, Sim. É aquela parte nova, né, onde fica a administração do DITEAL e onde tem as grandes exposições daqui da cidade. Né? É uma noite muito memorável, é uma noite muito celebrativa. E às 19 horas eu até convido a galera, olha, 19 horas a Chegança Silva Jardim vai se apresentar. Os seus 40 membros, imagine, todo um corpo de fuzileiros e marinheiros se apresentando na Nacional Catarineta, comandada pela mestra Lucimar, que também será homenageada. Nós teremos Lucimar da Chegança Silva Jardim, nós teremos o nosso querido amigo Dr. Olegário Venceslau, será homenageado. O presidente da Comissão Alagoana de Folclore, que muito trabalhou pela realização do congresso, né, que houve, que foi fantástico. O congresso. Nós temos aí também a Associação dos Violeiros, nós temos Mestre Laurentino de Lagoa da Canoa, nós temos Salles Tenório, um grande artista plástico da cidade, o professor Homero Cavalcante, representando toda a arte cênica de Alagoas, vai receber esta homenagem. Então, nós temos, assim, pessoas maravilhosas recebendo, que a gente sabe que se esforça para fazer alguma coisa pela cultura. E, evidentemente, até quem não entrou nessa, pode ser que esteja na próxima. Não é verdade? É bom que a gente, assim, até cite algum dos parceiros, Eita, né? É importante. Porque é importante. Nada sobrevive, sem infelizmente, parceria. sem o Viu. Não tem para onde. Não tem como fazer. E cultura, ela sempre é um investimento. E a gente costuma dizer que cultura não dá voto. Não, dá não. Cultura dá amor, minha gente. Dá amor. Claro que os mestres têm seus folguedos, evidentemente, podem direcionar, pedir para votar, Isso mas mesmo. não é assim uma coisa que chame. Sim, não é expressiva. Porque a cultura, a gente tem que entender isso, a cultura, ela não é... A gente não pode olhar a cultura como um palco. A cultura não é um palco. Eu sempre digo que a cultura, ela é o levantamento. A cultura é o tremular da história de um povo. A cultura é o pulmão. Bonito, quando ele fala em cultura, ele fala bonito, tremular. Ele fica entusiasmado. É porque a cultura é o pulmão da sociedade. Então, se tirar o pulmão, se for mexer no pulmão, ninguém sobrevive, a sociedade não sobrevive. Então, a cultura é o pulmão. É o pulmão da nossa história, da nossa brincadeira. E nós temos aí parceiros maravilhosos, a começar pela UNIT. A UNIT, meu querido. Professor Dario. Tem o magnífico reitor, tem um cuidado, assim, especial. Dario tem sido muito solícito. Gente, eu acho Dario o máximo. Fantástico. Sabe por quê? Ele é sempre gentil. Muito. Ele parece até que não tem nervo. É verdade. Dario, eu estou falando de você. É muito carinhoso, é muito cuidadoso, muito preocupado. E ele está escrevendo na Revista Cultural 5, viu? Ô, coisa boa! Quero avisar vocês, meu telespectador, meus caros internautas, que a Revista Cultural Gente da Gente 5 está saindo agora em novembro. Ótimo. Quando chegar mais perto, eu aviso. Então, nós temos também, junto com o professor Dario, olhe que atenção, ele colocou um pró-reitor de extensão à nossa disposição, que é o professor Vitor Carnaúba. O Vitinho. O Vitinho tem dado... O Vitinho é maravilhoso. Tem dado uma atenção, olha, que vocês não têm noção. Nós temos aí a própria DITEAL, a diretoria dos teatros do estado de Alagoas, o querido Alexandre Holanda. Um abraço, Alexandre. Está me devendo uma entrevista. Muito disposto, assim. A gente, quando anunciou a realização da comenda, todos chegaram abraçando de uma forma fantástica. Nós temos aí a Arte dos Quatro Cantos, com a Mária Assis, uma galeria fantástica de arte popular no Pontal da Barra. Nós temos o Centro de Arte Terapia com a Patrícia, lá na Jatiuca. TV Jornal. A TV Jornal. Então, assim, a gente pode dizer o quê? Quem ganha, minha gente, é a cultura. Eu digo direto, não é a Sopal, não é João, não é o presidente da Sopal. Não, quem ganha é a cultura. Quem ganha é os mestres. Eu digo direto, a Sopal nunca está no palco se apresentando. A Sopal sempre está nos bastidores. É a retaguarda. É a retaguarda. Mas, para nós terminarmos, eu quero dizer assim, que o Ranilson França parece até o nosso querido Fragoso, daqui da TV Assembleia. Quem vê o Fragoso vai pensar que é o Ranilson França. É verdade. Mas não, o Fragoso é o Fragoso. É verdade. Parecidíssimo.
Nós vamos para o nosso intervalo, porque os assuntos são palpitantes e são muitos. A gente nem falou nas outras artes culturais. Fica devendo, mas a gente ainda continua, viu? Daqui a pouco a gente volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Meus caros telespectadores, meus caros internautas, meus amigos, o papo está maravilhoso. Eu vou pedir a João Lemos para cantar o início do pastoril. Vamos lá. Meu São José, dai-me licença para o pastoril dançar. Meu São José, dai-me licença para o pastoril dançar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. O pastoril é uma dança, é um folguedo, é uma arte popular que desde que eu me entendo de gente, antigamente se faziam os pastoris nas ruas, não é? É verdade. Tem até uma senhora aqui de Maceió que fazia pastoril, ela chamada Leda Braga, ela deve estar me ouvindo, e o pastoril dançava Selma Brito, Sônia Teixeira, Tereza de Bulhões, era mestra, contramestra, tudo pequenininha e morava assim, ela juntava as pessoas para dançar, e todo mundo vestia sua roupa adequada, era coisa linda. Antigamente as ruas tinham, não é? É verdade. Cláudia, é interessante dizer uma coisa aqui sobre essa questão. Se o guerreiro ele era dos moradores da fazenda, né? O pastoril e a cavalhada era dos mocinhos e das mocinhas dessa família, da família senhorial. Eu vou pedir, sei o que você está falando, eu vou pedir, enquanto você vai falando, a gente vai botando o pastoril. Ótimo, ótimo. Pode passar o pastoril agora? Vamos ver. Então, olha aí. Tem foto e tem também vídeo? Se eu não me engano, tem vídeo. É o pastoril Recordar e Viver, da mestra Ana Alves Ferreira. Ela tem 80 anos. Esse pastoril dela, ela formou com jovens de 8 anos, 9 anos e jovens de 70, 75 anos. É interessante que o pastoril, ele nasceu para ser a brincadeira das mocinhas, das donzelas da Casa Grande. Sim. Né? Porque se nós tínhamos a brincadeira fora... Não, essa é do guerreiro. Essa é do guerreiro. Se nós tínhamos a brincadeira fora... essa, não bote essa não. Deixa lá do pastoril. Deixa é interessante. Do pastoril. Veja bem, se o guerreiro era para os moradores da fazenda, o pastoril era para as donzelas da Casa Grande, como a cavalhada para os rapazes. Então, assim, você até os anos 70, 80, você vai encontrar os pastoris sempre formados... Esse não. Esse é do guerreiro. A gente está falando sobre o pastoril. Tire esse. Os vermelhos e brancos, as vermelhas e azuis, Não, também não. Deixe lá como estava, o pastoril só. Isso mesmo. Mas é tão bom. Porque eu também deixo eles embananados, viu, João Lemos? Porque eu chego aqui
para colocar na hora que eu pedi. Aí todo mundo gosta de ter uma pauta organizada, não é? É verdade. Inclusive a mesa lá que faz tudo, faz os cortes, o cinegrafista. Aí eu chego na hora e digo assim, Gerson, bota essa foto. Fragoso, bota essa foto. Eu estou assumindo a culpa, hein? Nada, mas é interessante para mostrar também a beleza da nossa tradição. Então, o pastorio, ele era brincadeira das donzelas, das filhas dos senhores de engenho, né? Como a cavalhada para os rapazes. Observem as cores. Eu adorava a cavalhada. Eu achava assim, maravilhoso quando eles tiravam, né, a cavalhada que tem a lança. Isso que mesmo. Tira a argola, e depois a argola tem um pedaço de pano, né? Isso mesmo. Eles dão para a mocinha. Isso uma mesmo. Mocinha presente e dá um pedaço de pano. Eu já ganhei 3 pedaços de pano. Quando eu era adolescente, eu ganhei 3 uns pedaços de pano assim, mas é aquele folclore do momento. Aqueles bonito. Cavalos com aqueles rapazes fantasiados, né? E se você vai... Ixi, eu me arrepiei. Me arrepiei. A cavalhada, ela tem origem portuguesa, o próprio pastorio tem origem portuguesa, as cores têm origem portuguesa, né? E coincidentemente essas cores estão na nossa bandeira também, o vermelho, o azul e o branco, né? Que estão nessas brincadeiras. Então, esse pastorio, ele nasceu dentro dessas casas grandes para a filha desses senhores de engenho, né? Que são essas louvações ao menino Jesus, ao Natal do Senhor, né? Então, assim, interessante que sempre foi formado pelas mocinhas novinhas. E os pastores. O pastor, né? O próprio pastor. A mestra tinha um pastor e a contramestra tinha outro. Isso a Diana mesmo. não tem pastor, não. Não, porque a Diana, ela, na verdade, é aquela que conduz toda a brincadeira, né? Certo. A Diana que conduz a música, a mestra, que puxa a voz para a contramestra, que permite que a imagem de São José venha para o centro, né? Que geralmente tem um personagem que é o São José, uma pessoa vestida de São José. Então, assim, tem a borboleta, tem... Era a borboleta era a Sônia Teixeira. Até hoje, nas nossas festas, quando a gente vai às festas da turma da Leia, que é uma turma de colégio, tem as meninas se fantasiam de pastorio, tem a borboleta é a Sônia Teixeira. Sônia, um abraço, estou falando de você, a borboleta. Pois é, então assim, o pastorio, ele surgiu, segundo a mestra Ana Alves, no final dos anos 20, na região de Champreta, Viçosa ali. Viçosa, Champreta é o berço do folclore. Eu gosto muito de ir ali do lado do Passos. Como é? O Bananal, não. Bananal, é pertinho de Viçosa, né? Isso mesmo. Tudo que é de Viçosa tem no Bananal. Tem no Bananal, é verdade. Então, assim, a gente, aquela brincadeira nasce ali, com as feições portuguesas, se adequa ao lugar. E são várias jornadas também de louvação ao Menino Deus, né? Então, assim, elas pedem permissão ao Pai de Jesus, depois ela tem a permissão da brincadeira, a apresentação das pastoras com seus cordões, e tem a borboleta, sempre as camponesas do Menino Deus, como a mestra Ana chama. Eu vou pedir para cortarem o meu ponto, que eu estou enlouquecendo. Com tanta pergunta que estão fazendo. Não façam pergunta mais não, porque não tem tempo. Eu estou enlouquecendo com vocês fazendo pergunta. Pois é, então a gente tem aí uma manifestação que não é nossa, evidentemente. O pastorio está ramificado no Nordeste do Brasil todinho, né, em outras partes do país, mas nós temos o nosso pastorio, com nossas feições, com as nossas músicas também, né? Mestra Ana Alves é autora de muitas músicas de pastorismo que está por aí. Ana Alves Ferreira, uma menina de 80 anos. Beleza! Que ainda brinca pastorio, né? Então, assim, é fantástico. A nossa cultura popular, ela é fantástica. Eu vou convidar você, sabe, João Lemos, o grande, famoso João Lemos, para a gente fazer um tour por essas... O Gente da Gente vai se propor a fazer um tour por esses folguedos. Você vai dizer assim, Cláudia, hoje tem um folguedo tal. Aí eu vou ver se eu chamo o meu câmera para a gente fazer uma reportagem uma reportagem entrevista com os mestres e seus folguedos cantando, né? A sua inquietação é maravilhosa, porque justamente essa semana eu conversava com os mestres e é isso. A gente está precisando com urgência agora registrá-los audiovisualmente, né? Por quê? Porque são mestres que são da última geração de mestres.
E a gente, não, eu pelo menos tenho sentido já uma nova geração chegando. Eu já tenho gente em Viçosa, tem guerreiro de Viçosa com mestre e contramestre da minha idade, né? Nós já temos brincantes da minha idade, até mais novos, puxando jornada, fazendo brincadeira. Por exemplo, eu vou citar aqui o Mané do Rosário, do povoado do Puxim, lá em Coruripe. O Mané do Rosário, que tem aí 300 anos de história, datado, registrado, e a mestra Traíra já me provou que 80% dos brincantes são jovens, são crianças e adolescentes. E eles tomaram, o Puxim tomou para si de tal forma o Mané do Rosário que ninguém toma, ninguém tira, é natural. As crianças estão crescendo e quando chegam nos seus 11, 12 já querem brincar o Mané do Rosário. Isso é natural, isso é fantástico. O que está acontecendo no Puxim precisa de um registro urgente. Graças à Sopal. Não graças à Sopal, evidentemente, mas com o apoio da Sopal. Isso graças à mestra Traíra. Porque a Traíra mostrou para o lugar onde ela vive a importância do folguedo. E hoje a gente sente... Que liderança ela tem. Que liderança. Que liderança. E ela disse com uma coisa linda. Olha, os meus meninos, o Puxim todo agora são meus alunos. Ela chama os meninos de alunos. Porque ela é registrada no Patrimônio Vivo. Então ela é protegida pelo governo do estado para poder manter essa brincadeira de pé. E eu digo direto, o Mané do Rosário está aí para as próximas gerações. Para as 3 gerações que vier. Porque, com tranquilidade, daqui a 50 anos a gente vai encontrar o Mané do Rosário. Porque não são apenas brincantes, não são apenas pessoas que estão ali. Eles amam por estar ali. É a maior diversão para eles brincar o Mané do Rosário. Eles estiveram no congresso e deram um show de beleza. Então, assim, a gente saber que tem isso acontecendo, foi como foi destacado no congresso, a tradição e a dinâmica, né? Então, assim, a tradição... ela não é parada, ela também tem todo o seu desenvolvimento e a cultura popular não é diferente. A cultura popular ela se move, né? Mesmo a gente sabendo, o doutor Theo Brandão deixou tudo esquematizado, deixou registrado. O guerreiro é assim, a chegança é assim, mas essas brincadeiras estão se modificando. Eu até brinco, já tem gente criando, até brinco comigo mesmo, já tem gente criando peça de guerreiro nova, sem perder a essência do trupé. Porque o segredo está no trupé. O trupé quando bate. A pisada. A pisada. O segredo está no trupé. O coco nosso, o segredo está no trupé. Se o coco tirar o... trupé? Olha, aí tirar e sair... Vocês não viram, mas eu bati os pés assim. Aqui. E isso mesmo, é. Isso é o trupé. É. Bata aí o trupé assim, ó. Tá entendendo? Então, assim, perder esse trupé é o que não pode. Então, hoje a maior preocupação dos mestres e também da própria Sopal é salvaguardar essa manutenção artística. Porque manter também esses grupos não é fácil, não é nada fácil. Mas o amor, ele é maior que tudo. Olha só, nós agradecemos a sua presença e vamos assim pedir que você cante mais uma peça do que você achar que pode cantar neste momento. Porque após essa peça eu vou encerrar e agradecer essa audiência maravilhosa que nós temos. Você vai chamar guerreiro, vai chamar chegança. A gente não cantou nada de chegança. Eu cantei uma, mas eu posso cantar outra. Como é aquela aqui? Chegamos agora e Nossa Senhora isso, a do guerreiro. É nossa defesa. Como é que é? Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Ô minha gente, dinheiro só de papel, carinho só de mulher e capita só Maceió. Ô minha gente, dinheiro só de papel, carinho só de mulher e capita só Maceió. Muito obrigada, meu caro telespectador. Coisa linda. Muito obrigada, meu caro internauta. Eu acho que não poderia ter um representante melhor da Asfopal. É claro, tem os presidentes, os diretores, que em breve estarão aqui. É verdade. Mas, João Lemos, você foi fantástico. Muito Agradeça obrigado. por seu ganzar para a gente terminar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, meu telespectador, e até o próximo programa. Doido.